Olá, Isaac no Brasil, tudo bem com vocês? Espero que a Conal esteja sendo incrível para vocês. Eu sou a Gabi, eu sou a USP eleita da Isaac Santa Maria e também sou a chair eleita para o subcomitê de ética e estou aqui para conversar com vocês sobre ética. Show! E acho que para começar a gente precisa comentar mesmo sobre o que é ética, porque ética pode ser várias e várias coisas. E até o próprio significado de ética acaba abrangendo várias e várias coisas, né? Então, o significado da ética traz, né, a parte da filosofia que a gente aprendeu lá na escola, sobre toda a parte, né, da investigação que orienta os nossos comportamentos humanos e todas aquelas doutrinas que os filósofos criaram, né? Mas ética como um contexto geral, é basicamente um conjunto de regras que acabam valorando, né, os indivíduos, os grupos sociais e uma sociedade. Então, nada mais justo do que na nossa entidade ter, né, uma ética para a gente conseguir viver ela da melhor forma possível. Show! E aí, como que a ética se conecta com liderança, né? Que é o que a gente promove todos os dias aqui na ESEC. Eu acho que para buscar essa resposta, a gente deve pensar sobre algumas coisas bem pertinentes, né? Primeira coisa é qual o legado que um líder deve deixar nas suas ações, também quais os valores, tanto os seus pessoais, tanto os valores do seu comitê, tanto os valores da ESEC no geral, e também todas as suas ações, né, têm que ser voltada a qual o impacto delas, né, na vida das pessoas. Então acaba que a ética acaba se conectando, né, sobre várias e várias coisas. E aí, falando sobre liderança, de fato, embora muitas vezes na ISEC a gente fale sobre liderar e estar em cargos, né, maiores, a liderança não é um cargo, e sim uma responsabilidade, né? Os líderes, eles devem ser exemplo a serem seguidos, as atitudes e ações devem ser sempre norteadas em princípios sólidos e ações éticas. Ou seja, né, que vá causar uma consequência positiva. E aí, falando, um bom líder é aquele que pratica a transparência, né? Que faz as coisas certas, de forma sem dar aqueles atalhos ou dar aquele caminho mais fácil. Basicamente, um bom líder ele pratica a transparência e também tem a humildade, né, de assumir seus erros e a capacidade de aprender, como a gente está aprendendo aqui nessa Conal. E além disso, um líder ele se torna um líder, né, para ter a capacidade de superar todas as pressões, os problemas e desafios, né, e também, né, entregar os resultados esperados por todos. Se a liderança de fato não tem capacidade de trabalhar sob pressão, ela não está na função certa, né, porque liderar é muito agir sob pressão todos os dias. Show, mas ok, entendi, mas o que se conecta com ética de fato. E aí vamos falar, né, de fato sobre liderança ética. E aí entrando no assunto de liderança ética, infelizmente nem sempre elas andam juntas, nem sempre liderança e ética andam juntas. E isso acontece em diversos lugares. E aí olhando para uma pesquisa do Instituto de Liderança e Gestão, basicamente 63% dos gerentes de uma empresa foram solicitados a fazer algo contrário ao seu próprio código de ética. E 43% dos funcionários foram instruídos a se comportar em violação direta das declarações de valores da própria organização. E, por último, 9% dos colaboradores foram convidados a violar a lei. Então, há um caminho muito longo, né, para percorrer, porque basicamente nessa pesquisa mostra que a maioria acabou não seguindo a liderança ética no meio de trabalho. Mas o que de fato é a liderança ética, né? Basicamente, a liderança ética é quando a gente vai atingir nossos resultados sem os atalhos, né? Sem não cumprir com a auditoria correta, sem ir lá, sei lá, aplicar pelo EP ou fazer alguma coisa que não condiz com o nosso código de ética. Então, os resultados conseguidos de forma certa,
com conduta ética pautada nos valores da nossa organização, eles com certeza são os resultados mais duradouros para a nossa organização, né? E aí um bom líder, ele pratica transparência, né? Ele está sempre agindo conforme os seus princípios, ele toma as decisões de forma universal, ele se responsabiliza pelas pessoas que trabalha, e é isso que faz, né, um verdadeiro responsável, né? Um verdadeiro líder ético. Ele é basicamente, ele pega o seu discurso e coloca nas suas ações, né? E lembrando que sempre quando estamos em posição de liderança, acaba que a gente sempre está sendo julgado, seja pelos membros, pelo Tchaubi, pela nossa rede, então a gente sempre está em constante análise e se a liderança ética, né, tivesse um segredo, seria não fazer, né, as coisas sem certeza do que você está fazendo, não enganar, iludir as pessoas, não prometer o que não pode cumprir e sempre, né, praticar a famosa empatia, se colocando no lugar do outro para assim entender as coisas que estão acontecendo. Show? E aí falando sobre, né, a ESEC, a gente tem os nossos valores, né? E os nossos valores, eles podem pautar a nossa ética diária na organização. E aí, falando sobre um valor específico, presente no nosso Isaac Way, tem o demonstrar integridade, que nada mais é do que prezar pela nossa conduta ética na organização, porque é a conduta que vai determinar, né, qual preço você vai estar alcançando seus resultados e qual é o nível de confiança do seu trabalho também como representante do seu comitê. E além dos valores, a gente também tem o nosso maravilhoso Hub de ética, onde no Hub você encontra o nosso código de ética que foi atualizado no último ano e que ele é extremamente didático, além dos vídeos do último ciclo educacional de ética. E aí é só entrar nesse link aqui que vocês conseguem ter todas essas informações. Perfeito! E aí, né, como que eu vou criar uma cultura de ética no meu comitê? E aí, basicamente, é muito importante que vocês mostrem para todos os membros os nossos valores, como o Isaac, que estão lá no nosso Isaac Way, e também vive os nossos valores, né? É para isso que eles existem. E acho que uma coisa bastante importante é que vocês realizem uma auto-auditoria ética. Então, sempre quando vocês estão numa situação de muita pressão, né, que a maioria dos líderes se encontram várias vezes, vocês questionem, né, sobre o que as pessoas pensariam. Eu teria vergonha de falar para alguém que fiz isso? Algo assim. Façam essa auditoria ética, se questionem sobre suas ações. E quando vocês ficarem com dúvida de algo, questione, pergunte se isso condiz com os seus, com os nossos valores como a Isaac, como você se sentiria, enfim, se você se sentiria confortável para contar isso para alguém. Então, basicamente, realize essa auditoria e questione. Além disso, né, leia, mostre, siga o nosso código de ética. Ele está super visível no nosso hub e aí você pode ler, que é uma leitura super fácil e acessível. Você pode mostrar para os seus liderados e também, né, mínimo, seguir ele todos os dias. E é isso, fale sobre isso no seu CL, mostre que a gente tem uma ouvidoria que eu vou falar mais adiante. Isso vai fazer com que eles se sintam mais seguros e também tenham mais liberdade de, se caso algo surgir, fazerem as denúncias e estarem garantindo que a nossa organização esteja cada vez mais ética. Show! E aí, tem uma denúncia, e agora? Basicamente, né, procure as informações no nosso hub, que eu comentei, mas também tem o nosso e-mail do Subcomitê de Ética, que é ética@isaac.org.br, onde você pode enviar sua denúncia. E basicamente essas as coisas. Também pode tirar dúvida nos e-mails, não necessariamente precisa ler só o Hub. Ele serve também como esse tipo de canal, e é onde se encontra a nossa ouvidoria, né? Show! E aí denunciei, e agora o que acontece? Em até 72 horas, o Subcomitê de Ética vai entrar em contato com você
E aí, nesse contato, será solicitado mais informações para a investigação, então sempre esteja com todas as provas, coisas, prints, para mostrar o que realmente aconteceu. E aí, o comitê de conduta que vai ser responsável pelas medidas, né? E aí, se caso realmente for um caso de ética, será definidas medidas para a entidade em responsabilizada pelo comitê de conduta, né? Show. E aí denunciei. E agora? Os casos de ética, eles são confidenciais, então eles jamais serão falados. E aí somente o comitê de conduta vai ter acesso aos casos. E o comitê de conduta nada mais é do que composto pelo MCP, ou seja, martelo, o chair do subcomitê de ética, o chair do ICB, então a MIT, e o chair do subcomitê de governança. Então, no caso, eu e Suende, de João Pessoa, estaremos responsáveis a partir de fevereiro sobre as denúncias. E aí, falando sobre o papel do subcomitê de ética, basicamente, o papel do subcomitê de ética é educar a rede da ESAC no Brasil sobre o Código de Ética e Conduta, é auxiliar o ICB e o MC na implementação de novas estratégias relacionadas à prevenção de surgimento de casos de ética na ESAC no Brasil, é também auxiliar nas decisões que envolvam comportamentos e ética dos membros da ESAC no Brasil, é realizar, né, manutenção e atualização do Código de Ética e Conduta, participar do CEAs, então comitês avaliadores relacionados aos casos de ética representado pela figura, né, do chair, propor sanções relacionadas aos casos de ética, apresentar em cada conferência nacional um reporte dos casos de ética para a CSN e também demais demandas relacionadas à ética na ESAC no Brasil. Show, gente! Muito obrigada por terem assistido até aqui. Qualquer coisa, enviem lá no e-mail etica@isaac.org.br. E é isso, beijinhos e aproveitem muito sua Conal.